Vamos para lá o da 8, porque o senador Major Olímpio anunciou há pouco que apresentou na reabertura aí justamente dos trabalhos do Legislativo, que o Zé estava citando, foi um pouco esvaziado, é verdade, um projeto de lei para revogar o juiz de garantias. O parlamentar pediu apoio da população e citou uma lista de matérias que considera prioritárias. Por exemplo, prisão após segunda instância, reforma tributária, CPI da lava-toga. Também hoje, após uma batalha de decisões sobre a figura do juiz de garantias, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, minimizou divergências entre integrantes da corte e disse que o papel do judiciário é, abre aspas, gerar previsibilidade e segurança jurídica. Afirmou também, continuo com aspas para ele, em todo colegiado há divergências que somam e trazem a síntese daquilo que deve prevalecer, que é uma somatória das diferentes visões, fecha aspas. A declaração foi feita durante o discurso de abertura do ano judiciário. Fux decidiu convocar audiências públicas sobre o tema para os dias 16 e 30 de março. E também hoje, o ministro Marco Aurélio Mello voltou a defender que a implantação do juiz de garantias deve ser avaliada pelo plenário da corte. Abro aspas. O Supremo só deveria atuar no colegiado maior. Eu não compreendo a existência de 3 Supremos, muito menos de 11 Supremos. Fecha aspas para Marco Aurélio Mello. E aí aperto a tecla SAP com José Maria Trindade. A história é a seguinte, esse é um grande debate mesmo. Porque, olha, Silvio, sem lidar com conteúdo, sem lidar com uma lei ou um julgamento, mas a estrutura está errada realmente, porque uma lei aprovada na Câmara, né, um trabalhão danado, comissões, plenário, depois passa para o Senado, um debate intenso, demorado, depois o presidente sanciona a lei. Aí vem o Supremo e até emenda a Constituição com um ministro, uma liminar e invalida. E pronto, fica suspenso, quer dizer, está errado, tecnicamente errado. Esse é um ponto em que o Supremo é obrigado a corrigir erros do Congresso Nacional. É uma lei mal escrita, né? Uma legislação confusa, porque não explica exatamente como vai funcionar esse juiz, principalmente em comarcas menores, e irreal, porque não leva em consideração os gastos que os juízes de garantia levarão o governo a fazer, os governos estaduais e o governo federal, né? Então fica muito complicado mesmo. E isso provoca a tal insegurança jurídica. Agora você imagina, o presidente do Supremo vem e suspende uma lei. E fica aquela coisa esquisita. Como pode o Supremo dizer, olha, eu estou suspendendo, o Congresso votou aqui de que tem que ser aplicada tal dia, mas eu estou entendendo que não. Nós temos que aplicar outro dia, ou seja, o presidente fez uma lei em cima da lei, porque determinou um prazo de validade. E o prazo de validade foi definido pelo legislador original. E por outro lado também, vem outro, que é o ministro Luiz Fux, que define, não, isso aí tem que ser suspenso por inconstitucional, tá certo? E aí vai para o plenário do Supremo, que vai finalmente decidir se a lei é constitucional ou não. Entendo que o Supremo não pode ficar definindo detalhes da lei ou refazendo uma lei mal escrita no Congresso Nacional. Como a história dos Supremos é o seguinte, primeira turma é um Supremo, a segunda turma é um Supremo completamente diferente, com decisões diferentes, e depois o terceiro é o plenário do Supremo. Isso já existe, né? Alguns julgamentos são feitos na primeira, outros na segunda, e o terceiro que é o plenário. Te garanto, cada um desses plenários, primeira turma, segunda turma e plenário, decidirão de forma diferente em vários julgamentos. Isso não é segurança jurídica, né? E por outro lado agora, cada ministro decidiu que será o Supremo. Aí assina a tal da liminar, o que complica ainda mais. O problema é o seguinte, né? O Marco Aurélio Mello está proibido de falar sobre insegurança jurídica e sobre a existência de 11 Supremos. Ele sozinho é capaz de substituir 11 Supremos, porque ele é sempre o voto isolado e ele solta em decisões, como é que chama aquele negócio? As decisões quando você decide solitariamente. Monocráticas. Ele decide. A famosa canetada. Bobagens absurdas. Tá? Então esse aqui tá
não está, está desautorizado a comentar esse tipo de assunto. Agora, o juiz das garantias, ele não podia ser implantado agora, não importa que foi uma lei da Câmara, porque a Câmara fez isso por safadeza e irresponsavelmente. Seria implantado, ocorreria o colapso da primeira instância na Justiça Paulista, por exemplo, que é a mais moderna do Brasil, a mais equipada, porque não há juízes para exercer esse papel. Os processos seriam paralisados, seria o paraíso dos bandidos, as coisas não andariam. Então, o que tem que fazer o que tinha que fazer o Supremo era isso. Se o Toffoli fosse responsável, ele não teria permitido, quer dizer, não teria dito ao presidente da República que era viável a implantação, nem teria programado para 6 meses depois, porque é inviável mesmo em 6 meses. O Fux fez o possível, ele suspendeu e agora o Supremo que decida. Mas, meu Deus do céu, como é que pode existir uma figura jurídica que até o nome os que aprovaram erram? É juiz das garantias, segundo os magistrados. E eles falam juiz de garantias, eles não falam, cada um fala de um jeito. Você não sabe nem o nome do que criou, você só sabe que criou para te livrar da cadeia. É isso aí.